Nessa aula de hoje, do nosso curso de Geometria Plana, nós vamos falar sobre os polígonos de 4 lados, que são os quadriláteros. Existem dois tipos de quadriláteros, os quadriláteros convexos e os quadriláteros não convexos. O que é isso? O que significa um quadrilátero ser convexo ou não convexo? Um quadrilátero convexo é um quadrilátero em que qualquer dois pontos que eu pego no interior dele, não importa quais dois pontos, desde que os dois pontos estejam no interior dele, eu consigo traçar um segmento de reta entre esses dois pontos, sem que nenhuma parte desse segmento de reta esteja fora do quadrilátero. E isso é um quadrilátero convexo. Já um não convexo, existem pares de pontos em que eu não consigo fazer isso. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui e esse, e traçar o segmento de reta que une os dois, olha o que acontece. Partes do segmento de reta estão fora do quadrilátero. Então, isso caracteriza o quadrilátero não convexo. Agora eu vou falar para vocês de algumas características dos quadriláteros. Todo quadrilátero ele tem duas diagonais. O que são isso, diagonais? A diagonal é o segmento de reta que une dois vértices. Então aqui, se eu fizer um segmento de reta do vértice A até o vértice D, eu tenho uma diagonal. Se eu fizer aqui um segmento de reta do vértice C até o vértice D, eu tenho uma outra diagonal. Isso é que são diagonais. E todo quadrilátero ele possui duas diagonais. Outra característica, a soma dos ângulos internos dos quadriláteros é 360 graus. Então, se eu somar esse lado, esse ângulo aqui, todo quadrilátero ele tem 4 ângulos internos. Se eu somar os 4, a soma é 360 graus, a soma desses 4 ângulos. E a soma dos 4 ângulos externos também é 360 graus. O que são os ângulos externos? Se eu prolongar esse segmento aqui, CD, prolonguei ele aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo externo. Então eu vou prolongar os 4. Prolongar aqui o segmento DB, prolonguei. Esse ângulo aqui vai ser o ângulo externo. Aqui ângulo externo. Prolongar esse outro segmento aqui, o AB. Prolonguei. Esse é o ângulo externo. Prolongar aqui agora o AC. Esse aqui é o ângulo externo. Então, a soma dos 4 ângulos externos também é 360 graus. Existem alguns tipos de quadriláteros que são especiais, são os quadriláteros notáveis. Nesse curso, nós vamos ver o trapézio nós vamos ver nessa aula ainda. Nós vamos ver também quadrado, retângulo, losango e paralelogramo. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar o trapézio. Vamos lá. Agora nós vamos falar do trapézio. Trapézio é o quadrilátero convexo que possui dois lados paralelos. Nesse caso aqui, o lado AB é paralelo ao lado DC. E esses dois lados que são paralelos, eles recebem o nome de base. Se elas forem de tamanhos diferentes, elas recebem o nome de base maior e base menor. E o trapézio ele tem uma característica muito importante, que é o seguinte: os ângulos do mesmo lado eles são suplementares, ou seja, esse ângulo aqui e esse aqui, se eu somar os dois, eles têm que dar 180 graus. O mesmo vale para esse lado aqui. Esse ângulo aqui e esse, se eu somar esse com esse, o resultado tem que ser 180 graus. Aqui, ó, o ângulo A mais D é igual a 180 e o ângulo B mais C, esse ângulo B, o ângulo do vértice B mais o ângulo do vértice C, também tem que ser 180 graus. Então vamos ver aqui na prática como que isso é cobrado em um exercício. Então com esse exercício aqui, eu tenho um trapézio, me foi dado que esse ângulo é 120 graus, eu sei que esse ângulo é igual a esse, por causa desse tracinho, e esse ângulo é igual a esse. Eu sei que os ângulos que estão do mesmo lado, a soma deles é 180 graus, eles são suplementares. Então, se aqui tem 120, esse ângulo aqui todo, ele tem que ter quanto que falta para chegar em 180? 120 para 180, então esse ângulo aqui todo,
ele tem 60 graus. Esse grandão aqui tem 60 graus. Se esse grandão tem 60 graus e esses dois pequenininhos são iguais, então cada um tem 30 graus. Então aqui eu tenho 30 graus e aqui 30 graus. Agora o que eu posso fazer? Eu vou atribuir a esses ângulos desse lado aqui o valor de y. Então eu vou chamar esse de y e esse aqui também de y. Agora eu posso montar um sistema de equações. Por quê? Eu tenho esse triângulo aqui, eu sei que a soma dos ângulos internos dele é 180 graus, e eu tenho esse lado do trapézio aqui. Eu sei que esse ângulo mais esse ângulo aqui grandão tem que ser 180 graus. O que eu vou fazer? Então vamos começar por esse lado aqui. Eu vou dizer que x mais y é igual a 180. E aqui? Opa, x mais y não, x mais 2y é igual a 180. Esse ângulo grandão aqui todo, x mais 2y é 180. E aqui, na parte interna do triângulo, eu sei que 30 mais x menos 20 mais y é igual a 180. O que eu vou fazer aqui? X menos 20 mais 30 mais y. Então, essa conta aqui, isso aqui vai me dar 10, que é 30 menos 20. Então, eu tenho aqui que x mais y, esse 10 aqui, do menos 20 mais 30, passa para cá trocando o sinal, vai ser igual a 180 menos 10. Então, aqui eu tenho que x mais y é igual a 170. Então, eu vou botar isso aqui também no nosso sistema. X mais y é igual a 170. Só resolver esse sisteminha aí e a gente acha o valor de x. Eu vou isolar o x nessa equação aqui de baixo. Y passa para lá trocando o sinal. X é igual a 170 menos y. Vou substituir esse x na equação de cima. Então, eu tenho que 170 menos y mais 2y é igual a 180. Aqui eu tenho menos y mais 2y. Y é igual a 180, o 170 passa para cá trocando sinal, vai ficar 180 menos 170, que é 10. Então eu já descobri o valor de y é igual a 10. Então eu vou só substituir o y nessa equação aqui de baixo, eu poderia escolher qualquer uma das duas, vou botar de baixo que é mais simples. Vou substituir o y aqui por 10 para encontrar o valor de x. Então aqui eu tenho que x mais 10 é igual a 170. X é igual, o 10 passa para cá trocando o sinal, 170 menos 10, 160. Então está aí a nossa resposta, x é igual a 160 graus. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre alguns tipos especiais de trapézio. Classificar aqui 3 tipos de trapézio para vocês. Nós temos o trapézio isósceles, trapézio retângulo e o trapézio escaleno. O trapézio isósceles é o trapézio em que os lados não paralelos têm a mesma medida. Esse lado de cima e de baixo, que são as bases, são os lados paralelos. E aqui, esse e esse, eles têm, cada um está com um tracinho, isso significa que eles têm a mesma medida. Isso é a característica de um trapézio isósceles. Em um trapézio isósceles, os ângulos da base, eles são congruentes. Ou seja, esse ângulo é igual a esse. Eles são congruentes, congruente quer dizer que eles têm a mesma medida, então esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo, que é da base menor, é igual a esse, vou botar aqui com 2 tracinhos. Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Uma outra característica do trapézio isósceles é que as diagonais dele têm o mesmo tamanho. Diagonal aqui, essa linha que parte de um vértice ao outro, o vértice. Ó. Então, se eu chamar esse lado de A, B, C e D, essa diagonal AC tem o mesmo tamanho, a mesma medida da diagonal DB. Trapézio retângulo. O trapézio retângulo é o trapézio em que um dos lados tem um ângulo, os ângulos são de 90 graus. Aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus. Essa é a característica do trapézio retângulo. E o trapézio escaleno é o trapézio em que os lados não paralelos têm medidas diferentes, ou seja,
Esse lado aqui tem um tracinho só diferente desse, que está com dois tracinhos. Os lados não paralelos, são medidas diferentes. Essa é a característica do trapézio escaleno. Agora eu vou falar para vocês mais algumas propriedades importantes dos trapézios. Eu vou falar agora de alguns elementos importantes do trapézio. Esses elementos são a base média e a mediana de Euler. Se eu pegar os dois lados não paralelos, marcar o ponto médio deles. O ponto médio é o ponto que divide esse segmento em partes iguais. Esse lado é igual a esse segmento é igual a esse segmento é igual a esse. Marco o ponto médio. E traço uma reta, um segmento de reta. Unindo esses dois segmentos, no caso aqui eu tenho o segmento MN. Esse segmento MN é a base média desse trapézio aqui. E qual é a característica da base média? A base média, ela é a média das bases. Então, se eu pegar MN, que é a base média, somo a base menor com a base maior e divido por 2, a medida que eu encontrar é a mesma medida aqui do segmento MN. Outra característica, mediana de Euler. Mediana de Euler é o seguinte, se eu traçar as diagonais do trapézio, marcar o ponto em que essas diagonais cruzam a base média, aí eu tenho esses dois pontos aqui, P e Q. Esse segmento de reta aqui, que une o ponto PQ, P e Q, o segmento de reta PQ, é a mediana de Euler. E qual é a medida dessa mediana de Euler? Como é que a gente pode calcular ela? A gente pega a base maior, subtrai da base menor e divide por 2. A diferença é que em cima a gente soma. Aqui na mediana de Euler a gente subtrai. Então é a base maior menos a base menor sobre 2. Vamos fazer aqui um exercício para ver como que isso é cobrado na prática, é cobrado em um exercício. Esse exercício dá para a gente aqui um trapézio. A gente está vendo aqui que esse segmento é igual a esse, porque cada um tem um tracinho. Então, esse ponto aqui é o ponto médio. A mesma coisa do lado de cá. Então, a gente sabe que se aqui é o ponto médio, aqui é o ponto médio, esse segmento aqui que liga os dois pontos médios dos lados não paralelos é a base média. Ele dá os valores aqui, em função de x, da base menor, da base maior e da base média. E ele está perguntando quem é x. A gente sabe que a base média é a média da base maior com a base menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó. Mn é igual a AB mais CD dividido por 2. Então, eu tenho aqui a base média, que é 2x, é igual a base maior, 2x mais 2, mais a base menor, que é x mais 1, dividido por 2. O que eu faço? Esse 2 passa para cá multiplicando, então eu tenho que 4x é igual a, fazer essa conta aqui, 2x mais x, 3x. 2 mais 1, 3. Esse 3 passa para cá subtraindo, vai ficar 4x menos 3x igual a x. Então eu tenho que x é igual a 3. Pronto, já achamos o resultado da questão. Vamos substituir aqui os valores para ver se a conta bate. 3 mais 1, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Então, o que eu tenho aqui? Que a base menor vale 4, a base maior vale 8. Se eu somar 4 mais 8, dá 12. Se eu dividir por 2, isso me dá 6, que é justamente a base média. Então, está certinho o nosso exercício. Todas as playlists são preparadas de uma forma para que você, acompanhando a playlist, você consiga aprender o conteúdo que você precisa aprender para passar na prova e aprender de uma forma rápida e eficaz. E a forma que você tem de colaborar aqui com a gente, com o nosso trabalho, é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Você vai estar ajudando muito e para você vai ser só apertar um botão. E com isso você também vai continuar acompanhando o nosso trabalho e ampliando seus conhecimentos de matemática. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, gente!